Lei cósmica da atividade. Tudo está em movimento constante. O Kybalion. Capítulo 5. A segunda lei do cosmos é a lei da atividade, que pode ser formulada da seguinte maneira: tudo no cosmos é ativo, movente e funcional. Uma atividade subjacente e generalizada no cosmos como um todo e em toda e cada uma de suas partes componentes. A presença e a operação universal da atividade no movimento do trabalho na infinitude de todo o cosmos são anunciadas em muitas das mais antigas escolas do pensamento filosófico, sobretudo daquelas de tipo esotérico. Desde o início, os pensadores filosóficos parecem ter percebido esse grande princípio, mesmo quando o registro de seus sentidos não conseguia dar-lhe sustentação em todos os casos. É evidente que eles se deram conta da verdade do princípio por intuição e também que aplicaram a lei da analogia ao assunto em questão. Seja como for, eles claramente a perceberam e a incorporaram em seu pensamento fundamental e seus preceitos. Sem dúvida, eles não demoraram a observar a atividade física e psíquica manifestada no desenvolvimento da vida na fauna e na flora. Essa atividade, porém, estava longe de ser evidente no caso dos objetos inorgânicos. Na verdade, nesses casos, a inferência natural teria indicado principalmente o contrário. Eles observaram a atividade geral manifestada pelos grandes objetos da natureza, mas esse fato estava muito distante da concepção de que todas as coisas manifestavam a atividade, sendo isso verdadeiro, tanto para as menores coisas como as maiores, para as coisas aparentemente mais inertes e aquelas em que a atividade era mais aparente. Ainda assim, a crença filosófica geral na atividade universal das coisas persistiu, e hoje a ciência moderna a corrobora e consolida. Hoje até mesmo a mais ortodoxa das tendências filosóficas e científicas pensa e ensina o cosmos em suas operações em termos de atividade dinâmica, e não de existência estática. Em todas as vertentes da filosofia e da ciência moderna, podemos notar a ênfase especial que se faz incidir sobre energia, atividade e trabalho em relação ao cosmos como um todo e em todas as suas partes e objetos componentes, e sobre todos os seus múltiplos planos e campos de operação. Há um forte impulso em direção do energismo, uma tendência facilmente percebida pelo bom observador. A escola filosófica e científica do energismo chega inclusive a postular a energia como a essência mesma da manifestação do mundo dos fenômenos e como explicação suficiente de todos os fenômenos naturais. As escolas mais conservadoras e estritamente científicas se dão por satisfeitas em postular um universo movido pelas energias da natureza, tanto físicas como psíquicas, em contraste com um mundo físico, concebido como um agregado de substâncias passivas e inertes. Pode-se dizer que cada concepção científica moderna postula um universo ativo, movente e operacional, ao contrário do que postula a teoria oposta sobre o mesmo tema. Hoje, a concepção dinâmica do universo ocupa uma posição de vanguarda. Ela ocupou o trono anteriormente ocupado pela concepção mais ou menos estática, e parece que essa recém-chegada veio para ficar, pelo menos por muito tempo. Para a confirmação das afirmações acima, basta ler qualquer dos atuais livros de física, até mesmo os mais elementares. As ilustrações sobre o assunto são de uma abundância quase onipresente. A título de prova, uma delas consiste em deparar-se com um emaranhado de detalhes do tipo, o que já é suficiente para dificultar a tarefa de seleção. Na verdade, está tão consolidada a ideia de atividade universal no pensamento filosófico e científico contemporâneo
que é comum encontrarmos referência à teoria geral de que todo ser é atividade, o que é verdadeiro, tanto acerca do ser físico quanto do psíquico. Em certas formas de ensinamento metafísico moderno, o termo atualidade é usado como sinônimo de atividade. Repetindo, o aforismo de atualidade que afirma que toda existência é ativa, não inerte ou morta, a natureza essencial da existência do mundo dos fenômenos é ser encontrada em suas atividades. E por último, encontramos a crescente aceitação da ideia expressa no postulado de Wilhelm Maximilian Wundt, segundo o qual o universo mecânico é o envoltório exterior por trás do qual oculta-se uma atividade criativa e espiritual. Na psicologia moderna, em geral se aceita a ideia de que a consciência é sempre acompanhada pela atividade, e os termos atividade mental, atividade intelectual, atividade volitiva, etc., são de uso corrente. O pensamento filosófico e científico moderno ensina que o universo como um todo e em cada plano de sua existência distingue-se por atividade, movimento, trabalho. Portanto, temos a atividade mental, atividade da consciência, atividades da vida, as atividades da assimilação, desenvolvimento, dissolução, desintegração, etc. As atividades das células e órgãos vivos, as atividades da fauna e da flora, as atividades químicas, as atividades atômicas, as atividades eletrônicas e, em resumo, todas as formas de função ou operação que envolvem mudança, desenvolvimento e interação. A ciência moderna defende o postulado de que, em grande parte, o mundo dos fenômenos da natureza depende da vibração para suas formas multivariadas e a consciência de seus acontecimentos. A vibração dos elétrons, as unidades da matéria física, dá origem aos átomos. As vibrações dos átomos dão origem às moléculas, das quais as formas materiais se compõem. O índice de vibração é a escala de mensuração da natureza e do caráter físico de todos os objetos materiais, afirma a ciência moderna. Por exemplo, ela sustenta que o calor, a luz, a eletricidade, etc., manifestam-se como uma energia vibratória de graus variados de intensidade, a qual determina o caráter particular dessa energia. Em suma, a ciência moderna sustenta que a diferença observável entre as coisas naturais depende em grande parte da atividade de seus índices de vibração, colocando-se assim em consonância prática com os preceitos esotéricos de muitas filosofias antigas, ainda que, no segundo caso, diferentes termos e hipóteses tenham sido empregadas para descrever e explicar a operação dessa lei. Segundo um antigo aforismo ocultista, aquele que compreende o segredo da vibração terá apreendido o segredo do poder. Um antigo adágio hermetista sustenta que nada está em repouso, tudo se movimenta, tudo vibra. O adágio em questão serve para pôr em relevo um antigo ensinamento hermetista, segundo o qual há certas vibrações de tamanho grau de intensidade que, a nossos sentidos limitados, parecem ser absolutamente imóveis. Desse ponto de vista, portanto, o estado de máximo repouso é realmente o que há de mais alto em termos de atividade, trabalho e movimento. Além disso, nos antigos preceitos filosóficos dos hindus, tanto os brahmanes como os budistas, no cosmos, o status de pralaya ou repouso é considerado como um campo de atividade realmente sutil e oculto, um fluxo subterrâneo da passagem do movimento, por assim dizer. Esse fato pode ser corroborado por uma afirmação de Helena Petrovna Blavatsky, em que ela afirma: com absoluta certeza é correto dizer que em Pralaya também se encontra o grande sopro, pois o grande sopro é incessante e, por assim dizer, constitui o perpétuo mobile, eterno movimento. Há um magnífico poema Pralaya,
escrito por um antigo rishi, que compara o movimento do grande sopro durante o pralaya aos movimentos rítmicos do oceano inconsciente. Durante o pralaya, porém, todas as coisas diferenciadas como toda unidade desaparecem do universo dos fenômenos e são misturadas com ou antes transferidas para o numeral. Translations of Blavatsky Lodge, volume 1. Do ponto de vista da ciência moderna, considera-se que até a mais sólida e densa substância física seja de fato um cenário da mais intensa intensidade. Em todos os casos do tipo, o objeto físico não é sólido nem totalmente imóvel ou em estado de repouso. Na verdade, consiste de inumeráveis partículas infinitesimais, elétrons, rodopiando, dançando e girando ao redor do núcleo atômico, como uma tempestade de neve ou um enxame de abelhas em movimento. Ou, seguindo-as mais de perto, até mesmo essas partículas infinitesimais se desfazem em centros ondulatórios de força ou energia. Segundo o pensamento científico moderno, a matéria se desintegra em forma de movimento, diz a ciência moderna. Contudo, a atividade não pode ser reduzida a não atividade, nem mesmo no menor limite provável, como nenhuma vertente científica moderna admite. Como já foi afirmado aqui, no nascimento, crescimento e desenvolvimento das formas orgânicas e inorgânicas dos objetos naturais, embora a atividade esteja em evidência constante, isso não é mais verdadeiro do que no caso dos processos de morte, decadência, dissolução e desintegração das formas naturais orgânicas e inorgânicas, em todas as quais existe atividade, trabalho e movimento envolvidos. Tanto a desintegração como a integração resultam da atividade. Construir e destruir são processos realizados pelo trabalho, e este é a atividade, com outra denominação. Por fim, no campo psíquico ou mental, tão verdadeiramente quanto no campo do físico e material, na natureza encontra-se sempre presente e operante aquilo que a ciência e a filosofia chamam de processo, que só resulta da atividade. De outro ponto de vista, ainda que não dessemelhante, eis o que Helena Petrovna Blavatsky diz. Na verdade, não há nada de absolutamente imóvel no universo. A Doutrina Secreta, volume 1. E uma vez mais, na natureza não existe repouso nem cessação de movimento. Este é um princípio básico em ocultismo. Do livro Abid, volume 1. Desde os primórdios do pensamento filosófico sobre a questão da atividade das coisas naturais, há uma identificação tácita ou expressa de todas essas atividades com uma forma superior ou inferior de vivência ou vida. Isso era verdadeiro, até mesmo no caso do exame da atividade das coisas e objetos inorgânicos. Da parte dos objetos inorgânicos, a presença e a manifestação de atividade espontâneas, ou do que parecia sê-las, era vista como uma indicação da presença e manifestação de vida numa forma elementar. Apesar de ter sido rejeitada por muito tempo, inclusive vilipendiada pela filosofia ocidental, essa concepção voltou agora a ser respeitada pelo pensamento ocidental mais moderno, como veremos mais adiante. De tão marcante que era essa concepção, em muitas das filosofias esotéricas constituía um princípio cardenal o fato de a vida ser universalmente presente e operativa em toda a natureza, e a morte era uma mera fase da vida. Essa concepção era geralmente aceita como uma verdade filosófica consolidada. Isso é especialmente evidente nos ensinamentos das filosofias orientais, até mesmo nas primeiras eras, e continua até mesmo nos tempos modernos. Também foi fortemente evidenciado nos ensinamentos filosóficos da Grécia Antiga, em que a doutrina do anima mundi, a vida do mundo, foi geralmente aceita como uma verdade filosófica bem estabelecida.
Helena Petrovna Blavatsky enfatiza esse fato na seguinte afirmação: é a vida una, eterna e invisível, mas onipresente, sem princípio nem fim, mas periódica em suas manifestações regulares, seu atributo único e absoluto, que é ele mesmo, o movimento eterno e incessante, é chamado esotericamente de o grande alento, que é o movimento perpétuo do universo. A Doutrina Secreta, volume 1. Catherine Hilliard, em sua condensação da obra acima mencionada, apresenta um diagrama no qual movimento ou vida são reproduzidos de modo a formar um lado de um triângulo, sendo os outros lados reproduzidos como mente e matéria, respectivamente. Sob o diagrama aparece a seguinte legenda, acrescentada pelo editor: vida e movimento são termos permutáveis. Abridgment of the Secret Doctrine, página 14. Nos preceitos budistas, o princípio de Tanya, praticamente vontade de viver, é postulado como um princípio restaurador e estimulador que manifesta todas as formas de atividade física, psíquica, orgânica e inorgânica. Tanya é concebido como possuidor do desejo-vontade, sempre falando para expressar-se nas atividades do universo. Karma, a força diretriz e orientadora das atividades nele empregadas e desenvolvidas. Considera-se que Tanya opera em todos os planos do universo e se manifeste, sobretudo, no plano da inconsciência, mas também em todos os planos da consciência. É tida como inerente a todas as coisas, da mesma maneira que a vida é considerada inerente a todas as coisas orgânicas e inorgânicas. Embora a filosofia e a ciência modernas como um todo não chegue tão longe na identificação da energia universal com a vida universal, há algumas indicações bastante fortes da tendência do pensamento moderno a seguir o caminho dessa direção geral, como se pode inferir de afirmações incidentais dos que escrevem sobre esse tema. Especialmente perceptível é uma concordância iminente com as opiniões de certos filósofos gregos antigos, para os quais a capacidade inerente de ação espontânea, ou de movimento próprio, ou de atividade que não provém de uma força externa, é uma característica de vida, e o que consegue manifestar esses atributos tem, pelo menos, uma dimensão de vida. Como uma indicação da tendência acima afirmada, apresentaremos os seguintes excertos de alguns autores modernos sobre o assunto. Paul Carus afirmou: por espontaneidade, deve-se entender aquele tipo de atividade que provém da natureza do ser ou coisativos. Um movimento causado por pressão ou impulso não é espontâneo. Contudo, é espontâneo um movimento cuja força motriz encontra-se no objeto se movente. No caráter de uma coisa está a fonte de sua ação espontânea. Ernst Haeckel afirmou: considero toda a matéria como dotada de movimento, ou melhor, de capacidade de movimento. Como atração e repulsão atômicas, essas forças afirmam-se em cada processo químico da mais extrema simplicidade, e nelas se baseiam todos os outros fenômenos. A ideia de afinidade química consiste no fato de os diversos elementos químicos perceberem as diferenças quantitativas nos outros elementos, sentem prazer ou repulsão ao contato com eles, e executam movimentos prazer e repulsão ao contato com eles, e executam movimentos específicos com base nessa experiência. Haeckel também cita a seguinte afirmação de Naegeli: para as moléculas, deve ser confortável poder seguir suas atrações e suas aversões, e confortável quando são forçadas a seguir de outro modo. Rattle of the Universe. Paul Carus afirmou: estou propenso a concordar com o professor Haeckel quando ele diz que toda a natureza está viva.
Na verdade, tenho insistido enfaticamente na proposição de que há uma espontaneidade impregnando toda a natureza. O termo vida é aqui usado num sentido mais vasto do que costuma ser. Significa que espontaneidade ou movimento próprio. Proponho a denominação melhor de panbiotismo, brevemente apresentada na máxima: tudo está repleto de vida, contém vida, tem capacidade de viver. Segundo o Dr. Richard G. Saliby, a vida é potencial em matéria, aqueles elementos químicos que são encontrados nas células, uma vez que sabemos que cada um desses elementos e cada um dos demais é criado a partir de uma unidade invariável, o elétron. Então a vida é potencial na unidade da matéria, o elétron em si. Evolution de Master Key. Por último, a significativa afirmação de Luther Burbank: todas as minhas pesquisas me afastaram da ideia de um universo morto, despedaçado por uma enorme variedade de forças, e me levaram à ideia de um universo que é plena vida, ou qualquer outra designação que lhe queiramos dar. Toda a vida do nosso planeta encontra-se, por assim dizer, na borda externa desse infinito oceano de força. O universo não é meio morto, mas totalmente vivo. Do livro Lecture. A escola do vitalismo, representada por Bergson e seus seguidores, certamente postula o poder e a presença de vida criativa como a essência mesma do cosmos. Essa escola vê a totalidade do cosmos, físicos e psíquico, como instinto, como iniciativa, espontaneidade e vida, sempre procurando expressar-se e sempre procurando irromper em atividade criativa, energizando tudo com seu elan vital ou energia viva, sempre o impulso gerador do mundo, que transforma o cosmos num grande teatro ou arena da atividade eterna, que transforma o cosmos num grande teatro ou arena de atividade eterna. Nessa fase específica, muitos veem a filosofia de Bergson como uma das contribuições contemporâneas mais significativa ao pensamento filosófico. Contudo, ela só faz eco ao espírito das antigas filosofias esotéricas do Oriente, uma faculdade que já encontramos em sua apresentação. Em geral, o voluntarismo filosófico moderno reafirma a validade de certos preceitos esotéricos do passado, como aqueles da Grécia e das Índias Orientais. O voluntarismo é aquela escola de filosofia moderna que postula o princípio cardinal de que a vontade é a base e o espaço da realidade do ser e da energia. Na filosofia moderna, Schopenhauer talvez seja o mais eminente voluntarista. William Wundt, contudo, foi quem desenvolveu a ideia muito clara e definitivamente. Outros bem conhecidos na história filosófica recente também manifestaram tendências voluntaristas. Schopenhauer sustentava que o desejo-vontade e o desejo de viver, análogo ao Tânia dos budistas, é o âmago da existência e o núcleo das atividades universais multiformes. Todas as atividades vivenciadas resultam no desejo-vontade, e essas atividades vão desde aquelas do plano físico até aquelas dos processos filosóficos inconscientes, e daí para as atividades conscientes dos seres humanos e dos animais. Para Schopenhauer, o desejo abrange todas as formas de atividade e energia. Como já foi dito, Schopenhauer ampliou as operações do desejo-vontade de modo a incluírem e abarcarem todas as fases, formas e graus das atividades do universo inorgânico e orgânico. Forças físicas, químicas, magnéticas, vitais e psicológicas da natureza. Em todas elas, afirmava o filósofo, encontra-se evidente e operante o espírito do anseio pelo desejo unido à vontade, isto é, seu famoso enunciado desejo de viver, sempre propugnando pela expressão objetiva e pela manifestação na atividade.
A maior parte desse ímpeto e seu consequente movimento rumo às ações é sem dúvida inconsciente. Para ilustrar essa afirmação, apresentamos as seguintes citações de Schopenhauer. Abre aspas. O que na pedra parece como coesão, gravitação, rigidez, etc., é, em sua natureza interior, aquilo que reconheço em mim mesmo como vontade, e aquilo que a pedra, se fosse consciente, também reconheceria como tal. De novo, abre aspas. Jamais acreditarei que a mais simples combinação química possa dar margem alguma vez à admissão de uma explicação mecânica, e muito menos à proporção de luz, calor e eletricidade. Essas coisas sempre precisarão de uma explicação dinâmica. Fecha aspas. Outra vez, abre aspas. Aquilo que em nós persegue seus fins para a luz do conhecimento, aqui só se empenha cega e silenciosamente de uma maneira unilateral e invariável. Ainda assim, nos dois casos, deve ser chamado de vontade. Fecha aspas. Uma vez mais, abre aspas. A inconsciência é a condição original e natural de todas as coisas, o que a faz ser também a base a partir da qual espécies particulares de seres, a inconsciência vem a ser seu mais alto florescimento, razão pela qual a inconsciência continua a predominar sempre. Nessa perspectiva, a maioria das existências não tem consciência, mas ainda assim age de acordo com as leis da natureza, isto é, de sua vontade. As plantas têm, quando muito, um análogo muito frágil da consciência. As espécies mais inferiores de animais têm apenas um ínfimo resquício dela. Contudo, mesmo depois dela ter ascendido ao longo de toda a série de animais, até chegar ao homem e sua razão, a inconsciência das plantas de onde ela teve início ainda continua a ser a base. Quanto mais nos dedicamos ao estudo das formas de vida inferiores, menos é o papel do intelecto que encontramos, mas o mesmo não acontece com a vontade. Fecha aspas. Novamente, abre aspas. Uma vez que a vontade é a causa universal de nós mesmos, o mesmo se pode dizer de todas as coisas, e, a menos que entendamos causa como vontade, a causalidade continuará sendo apenas uma fórmula mágica. Digamos então que podemos definir repulsão, atração, combinação e decomposição, magnetismo e eletricidade, gravidade e cristalização como vontade. Fecha aspas. Voltando nossas reflexões para tempos mais recentes, encontramos a seguinte afirmação de Nicholas Murray Bartley, presidente da Universidade de Colômbia. Abre aspas. A filosofia interpreta em termos de vontade, o nome para a única energia que a consciência conhece diretamente. A energia que de modo tão abundante e maravilhoso manifesta-se por todos os lados da natureza. O esforço consciente de mover a mão, a cabeça e o olho constitui o tipo e a norma pelos quais interpretamos, como resultados da energia, as mudanças de posição e de massa que tão incessantemente observamos. Os conceitos de força e energia remetem necessariamente ao conceito de vontade como sua explicação. Além disso, ao longo do desenvolvimento das formas de vida, encontramos a irritabilidade como forma de energia que devemos interpretar em termos de vontade, muito antes de encontrarmos qualquer coisa que se aproxime de uma manifestação de inteligência. A inteligência surge como um desenvolvimento posterior de nossa vontade ou como um enxerto nela inserido. Um grupo de renomados mestres da física moderna acredita que a matéria em si, em seu estado último, pode ser composta em forma de energia, o que, repetindo mais uma vez, só pode ser humanamente explicado como vontade, uma tendência forte e, em minha opinião, dominante na filosofia, poderosamente sustentada pelos resultados do conhecimento científico. É aquela que vê a totalidade como energia,
que é vontade. De um ponto de vista mecânico, o movimento perpétuo é claramente impossível no estágio científico do conhecimento. Exatamente por conta desse fato, todo movimento mecânico só pode ser explicado se tiver tido origem como vontade e força. Essa vontade e força é totalidade autoativa. Outros autores têm chamado nossa atenção para a constatação de que o conceito humano original de energia surgiu de fato de sua experiência com a vontade nele próprio e em suas atividades. Assim não fosse, ele não teria conseguido conceber a energia como um princípio operacional da atividade cósmica. Um desses autores afirmou que todo poder é força de vontade. Para outro, em seu sentido último, a energia pode ser incompreensível a nós, a não ser como uma demonstração daquilo que chamamos de vontade. Isso, como perceberá, corresponde perfeitamente ao conceito do budismo antigo, que um livro recente sobre os seus preceitos afirma, abre aspas, a vontade é a força motriz ou energia que, de mil maneiras distintas, produz a aparência de movimento perpétuo ou de vir a ser. A vontade, porém, como tudo mais no universo, é composta por 7 formas exteriores e pode aparecer como energia abstrata ou desejo animal, de acordo com o plano ou nível de consciência em que se torna manifesta. Em si mesma é uma forma abstrata e impessoal, e como tal não é nem boa nem má. Na metafísica do budismo Mahayana, ela é Forhat, aquilo que une os 2 polos do ser. Fecha aspas. Os outros filósofos orientais e ocidentais exotéricos e esotéricos têm seguido as mesmas linhas gerais do voluntarismo que foram aqui descritas.